Olha, hoje em dia parece que tem inteligência artificial em tudo, né? A competição para criar uma startup de IA é simplesmente brutal. Então, como que uma empresa nova consegue se destacar de verdade no meio de tanto ruído? A resposta, por incrível que pareça, talvez não esteja na tecnologia mais avançada, mas sim num método bem contraintuitivo que a gente vai desvendar agora. Então, fica a pergunta: se fosse para começar uma startup de IA do zero, hoje, em 2026, qual seria o caminho? Para responder isso, a gente não vai ficar na teoria não, a gente vai direto para a prática. Vamos mergulhar na história de uma empresa que deu muito certo, a Opus Clip, e entender o método que o CEO dela usaria se tivesse que recomeçar. É uma abordagem que basicamente vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe. É que a história de sucesso da Upsclip não começa com um algoritmo revolucionário, sabe? Começa com uma obsessão. Mas não pela tecnologia, e sim por um problema. Uma abordagem que a maioria dos fundadores na área de IA simplesmente ignora. Imagina só a cena. A equipe da Opus Clip testando uma ideia atrás da outra. E nada. Nada funcionava. Até que eles tropeçaram numa coisinha. Uma funcionalidade simples que transformava vídeos longos em clipes curtos. Não era a ideia mais sexy do mundo, mas ela resolvia uma dor tão, mas tão real para os criadores de conteúdo que, de repente, tudo mudou. Aquela pequena função acabou virando um negócio inteiro. E é aqui que a gente vê a grande virada de chave, a diferença de mentalidade. De um lado está o fundador comum que se pergunta: qual modelo de IA novo e incrível eu posso usar? Do outro lado, a pergunta que levou ao sucesso foi completamente diferente. Qual tarefa que é um saco, que é super recorrente, precisa ser resolvida? A tecnologia vem bem depois, a dor de quem vai usar vem primeiro. Essa é a grande sacada. E isso nos leva direto para o princípio que sustenta essa estratégia toda. É uma regra super simples, mas que muda completamente o jogo para quem quer construir algo que realmente importa com IA hoje em dia. Agora presta muita atenção nessa frase, porque ela é a alma do negócio. Não comece com a IA, comece com a dor. A IA não é o objetivo final, ela é a ferramenta. O verdadeiro tesouro, o ouro, está em encontrar um problema que seja tão irritante, tão persistente, que a IA se torna a solução óbvia, indispensável. Ok, começar pela dor. Parece bonito no papel, né? Mas na prática, como é que se acha essa tal dor? Como dá para saber se um problema é só um incômodo qualquer ou se é uma oportunidade de negócio de verdade? A boa notícia é que as pessoas deixam pistas bem claras. E aqui estão os sinais de fumaça que indicam que tem fogo. Quando a gente vê gente usando umas planilhas super complexas, umas gambiarras para fazer algo que devia ser simples, ou passando horas em tarefas manuais repetitivas, ou pagando uma fortuna para freelancers resolverem um problema pontual, isso, meus amigos, é um sinal de ouro. Essas pessoas estão praticamente gritando por uma solução melhor e, mais importante, mostrando que estão dispostas a pagar por ela. Então, beleza. Como colocar isso em prática? O plano para os primeiros 15 dias é bem radical, focado totalmente na descoberta. E a regra número 1 vai surpreender: nada de código. É proibido programar. O processo começa com a disciplina quase militar. Antes de sequer pensar em produto, o foco é total em duas coisas. Primeiro, escolher um nicho de mercado ridiculamente específico e, segundo, mergulhar de cabeça para entender cada mínimo detalhe da vida desse nicho. Mas por que essa obsessão toda com segmentação brutal? Por que focar em nichos que, vamos ser sinceros, parecem meio chatos? A razão é bem simples, é pura sobrevivência. Porque, em 2026, tentar resolver um problemão genérico para todo mundo é basicamente suicídio empresarial. É como entrar num ringue de boxe contra gigantes tipo Google e Microsoft. É um jogo que já se perde antes mesmo de começar. O único jeito de ganhar é não jogar o jogo deles. A estratégia está resumida perfeitamente aqui. Quanto mais cool o mercado, mais competitivo ele é. A verdadeira oportunidade talvez não esteja em criar a próxima IA para edição de fotos, mas quem sabe numa IA que otimiza o inventário de parafusos para uma indústria super específica. É nesses nichos chatos, que não tem competição e onde a dor é desesperadora. E essa missão de pesquisa é quase um trabalho de detetive, sabe? O objetivo é responder umas perguntas bem obcecadas com os detalhes. Quem é exatamente essa pessoa? Como é um dia típico de trabalho para ela? Em que momento do dia ela perde mais tempo? Qual é aquela tarefa que ela secretamente odeia, mas é forçada a fazer todo santo dia? As respostas para isso são um verdadeiro mapa do seu produto. No fim das contas, a grande lição é esta. A arma secreta não é o modelo de IA mais novo e brilhante. É o conhecimento profundo sobre um problema. A vantagem competitiva é se tornar a pessoa que entende uma dor específica melhor do que qualquer outra pessoa no planeta. Então, a pergunta que fica não é qual a próxima grande tecnologia. É outra coisa. É
Qual é a tarefa mais chata e dolorosa que existe por aí? Pensem nisso. A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o começo de uma startup de um sucesso estrondoso. Hoje em dia, construir uma empresa de IA parece uma verdadeira corrida do ouro, né? Mas como garantir que um negócio não seja só uma moda passageira? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. A pergunta que todo fundador está se fazendo agora. Com tanta ferramenta nova pipocando todo santo dia, como é que se faz para se destacar? E mais importante ainda, como é que se sobrevive a essa onda toda? A resposta, olha, pode surpreender, porque ela vai contra quase tudo que se ouve por aí sobre startups de tecnologia. O primeiro passo, e o mais crucial de todos, é totalmente contra-intuitivo. Vamos ver o que é. Pode até soar como loucura, mas a primeira regra desse manual é essa aí: não construa o produto. Pelo menos, não agora. O foco total, lá no comecinho, tem que ser em prototipar o resultado que o produto vai entregar para o cliente. A ideia aqui é bem simples, mas é muito poderosa. Antes de escrever uma única linha de código, de pensar em interface, o objetivo é criar na mão, manualmente mesmo, aquilo que o produto final entregaria. O foco aqui não é escala, é validação, pura e simples. E isso não é só teoria, não. A Opus Clip fez exatamente isso na prática. Eles pegavam um vídeo longo de um criador de conteúdo, usavam as ferramentas que eles já tinham internamente para cortar os clips e simplesmente mandavam o resultado por e-mail. Sem plataforma, sem login, sem dashboard, nada disso. Só o resultado final entregue na mão. E durante toda essa fase manual, essa aqui é a única pergunta que realmente importa. Tem que esquecer o design, a tecnologia por trás. A questão é uma só. O resultado que foi entregue resolveu uma dor real daquela pessoa? E aqui está o segredo para saber se a validação deu certo. O feedback que vale ouro não é um "ah, que legal" ou interessante. É quando a pessoa pergunta se pode usar a solução para já, ou quando ela sugere pequenos ajustes, porque ela já está pensando em como encaixar aquilo no trabalho dela. E o sinal de ouro é quando perguntam quanto custa. Isso mostra que tem uma necessidade real ali. Ok, a validação manual está funcionando, mas como saber se existe um verdadeiro Product Market Fit? Bom, isso nos leva ao segundo ponto. É preciso aprender a ouvir os sinais certos e, claro, a ignorar os errados. E aqui a diferença entre sinais fracos e fortes é gritante. Elogio é ótimo para o ego, mas não paga as contas. Os sinais que realmente importam são a retenção, ou seja, as pessoas continuam voltando para usar, e, por mais estranho que pareça, as reclamações. Parece um paradoxo, né? Mas quando os usuários começam a reclamar que atingiram o limite de uso ou que tem uma fila de espera, isso é um sinal fantástico. Significa que a solução se tornou tão essencial para o dia a dia deles que a falta dela causa uma dor de verdade. Certo. O produto está validado, as pessoas querem usar, agora é hora de pensar a longo prazo. E é exatamente aqui que muitas startups de IA caem numa armadilha bem perigosa que precisa ser evitada a todo custo. Basicamente, existem dois tipos de negócios de IA que estão sempre em perigo. O primeiro é aquele que é só uma feature, sabe? Uma funcionalidade que uma empresa gigante pode simplesmente adicionar no produto dela. O segundo é ser só uma interface bonitinha para organizar prompts. Se o negócio é só isso, uma nova versão do GPT pode acabar com ele da noite pro dia. Então aqui está o ponto crucial. A chave para a sobrevivência é ser dono do fluxo de trabalho completo. A IA tem que ser uma parte integrada de um processo maior que a empresa controla, e não o produto inteiro em si. O negócio é resolver o problema de ponta a ponta. Agora vamos falar de dinheiro. Como é que se precifica uma solução de IA? A abordagem aqui também é bem diferente do tradicional. Não se começa olhando por custo da tecnologia ou para quantos concorrentes cobram. A precificação não começa com uma planilha de custos. Começa com esta pergunta bem simples. O que o cliente fazia antes dessa solução existir? Aquele processo antigo, ineficiente, caro. Essa é a verdadeira base de comparação para entender o valor que está sendo gerado. E esse slide ilustra o conceito de uma forma brilhante. Antes da Opus Clip, um editor humano levava até 1 hora por clipe, com custo altíssimo. A solução de IA reduziu isso para minutos, com custo e esforço mínimos. A diferença gigantesca entre essas duas colunas é o valor criado, e é esse valor que tem que guiar o preço. E um ponto final e muito importante sobre preço. É preciso escolher um perfil de cliente ideal e focar nele. Criar um preço que faça sentido para o valor que esse público específico recebe é fundamental. Tentar agradar todo mundo com um preço baixo é quase sempre uma receita para o desastre. E para fechar, vamos olhar para o futuro. O cenário está mudando muito rápido.
Daqui a alguns anos, ter uma boa tecnologia de IA não vai ser mais um diferencial, vai ser o básico, o esperado. Então, como se faz para vencer nesse novo mundo? Esse ano é simbólico, claro, mas a ideia é que esse futuro está logo ali. A competição não vai ser mais sobre quem tem o melhor algoritmo. As verdadeiras vantagens competitivas vão ser outras. Primeiro, distribuição, ou seja, como se alcança o público certo. Segundo, clareza de posicionamento. Ser a melhor solução para um problema muito específico, para um público muito específico. E por último, a vantagem mais poderosa e difícil de copiar de todas, a disciplina. Essa citação resume tudo perfeitamente. A disciplina é uma vantagem invisível, quase impossível de copiar. A disciplina para manter o foco, para dizer não a boas ideias que desviam do caminho e para fazer aquele trabalho repetitivo, menos glamouroso, mas de forma consistente. Se fosse para a gente resumir este manual todo em uma única lição, seria esta: não tente construir algo grandioso desde o início. Comece de forma extremamente pequena, específica, resolvendo uma dor que existe de verdade, validando antes de construir e sempre pensando no longo prazo. Porque, no fim das contas, as ferramentas, os modelos, as plataformas de IA, tudo isso vai continuar evoluindo numa velocidade impressionante. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A tecnologia é só um meio, uma ferramenta. Problemas reais e dores humanas continuam existindo. A grande questão é que quem aprende a identificar esses problemas e a resolvê-los de forma eficaz vai sempre encontrar um espaço para vencer, não importa o que o futuro da tecnologia nos reserva.